Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra mais dos sofrimentos, por causa da grande alegria de ter um ser humano vindo ao mundo. Também vós, agora, sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a alegria do vosso coração. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Muito boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite você que está aí em casa nos acompanhando em mais uma Madrugada de Bênçãos, esse programa feito pela Rede Século XXI, exclusivamente para você. Sou o Padre Heitor de Menezes e aqui estamos mais uma sexta-feira para juntos pedirmos as bênçãos de Deus para mais uma madrugada, meditando a palavra do Senhor, rezando, ouvindo as suas histórias e assim construindo um pensamento sólido para que nos possamos servir disso para alimentar a nossa fé. Nesses dias que antecedem a festa ou a solenidade da Ascensão do Senhor, nesses dias em que nós nos preparamos para celebrar o Dia Mundial das Comunicações, que será no próximo domingo, nós vemos que a liturgia vai nos dando elementos que nos mostram a despedida de Jesus. Durante todo o capítulo 16 do Evangelho de João, nós vamos observando Jesus, juntamente com os seus, no discurso de despedida. Jesus já vai dando margem para o seu grupo de que ele, em um pouco mais de tempo, não estará entre eles. E depois, num pouco mais de tempo, estará entre eles. Jesus, com essas palavras enigmáticas, causa certa confusão no coração daqueles homens. Jesus, ele falando dessa forma, deixa uma incógnita diante daquilo que ele quer informar, porque os seus discípulos ainda não compreendiam. Mas Jesus, ele vai fazendo-se compreender, ele vai dando-se a entender pouco a pouco. Por quê? Porque naquele instante em que Jesus estava com os seus discípulos, eles tinham acesso àquilo que nós chamamos de Jesus histórico. O Jesus que está com eles, que caminha com eles, que cura, que anda, que convive, que ensina, que prega. É a convivência, a harmonia, a amizade. Isso tudo fazia parte da constituição do grupo de Jesus. Então, quando Jesus chama este grupo e diz, um pouco mais de tempo, eu não estarei entre vós, e um pouco mais de tempo eu estarei entre vós, e que a tristeza da ausência se transformará em alegria, seria para informar aquele grupo de que aquela convivência histórica, aquele contato humano, ele, a partir de um certo momento, não iria mais acontecer. Por quê? Porque após a ressurreição, Jesus iria para o céu. Jesus voltaria para o Pai. É a festa que nós celebraremos domingo próximo, a festa da Ascensão do Senhor. Jesus retorna para Deus. Mas Jesus, ao retornar para o Pai, não vai sozinho, ou melhor, ele não vai de uma vez. Ele não vai completamente. Ao mesmo tempo que Jesus vai para o Pai e deixa de estar numa convivência histórica, Jesus passa a estar entre os seus discípulos de uma outra maneira. É aí quando nós compreendemos, quando ele diz que enviará o Paráclito, o Consolador, o Espírito. Se ele não for, o Espírito não vem. E é este Espírito que dá a garantia da continuidade da missão de Jesus para com o seu grupo. É o Espírito Consolador
que passará a iluminar, a guiar, a conduzir, a inspirar aquele grupo, a fim de que o ideal de Jesus Cristo, ele tenha uma continuidade na história. Se por um lado não temos mais Jesus histórico, não podemos mais vê-lo, tocá-lo, senti-lo, por outro lado temos este Espírito Santo de Deus, que é o próprio Jesus, no nosso meio. E aí, meu irmão, minha irmã, nós vemos que isso toca o nosso coração. Por quê? Porque na ausência do Mestre, na ausência de Jesus, os discípulos se entristecem, ficam como desolados, parecem que perderam a esperança, desistem de viver. Haja vista quando Jesus é crucificado, nós encontramos nos Atos dos Apóstolos a comunidade dos 12, onde? Reclusa, trancada, com medo dos judeus. Somente depois que Jesus aparece entre os seus e sopra-lhes o Espírito e diz: a paz esteja convosco, é que eles reconhecem o Senhor, é que eles criam ânimo e vão para anunciar a boa nova. Portanto, o Espírito é essa força interior que habita o seio da igreja. É essa força interior que move cada membro da igreja. Move a mim, move a você, move cada um de nós. E é essa força que nos faz transformar as tristezas em alegrias. É essa força que nos faz tomar uma postura positiva diante da vida. É este Espírito que nos conduz a vislumbrar ao nosso entorno situações que outrora nós não vemos. Por quê? Porque focamos o nosso olhar simplesmente nas perdas. Você anda triste? Você já sentiu tristeza? No seu cotidiano, na sua vivência, é comum seu coração ficar apertado, abafado, como que você não sabe explicar? Sim, é. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo ser humano. Todavia, nós não nascemos para a tristeza. A tristeza, ela chega como uma consequência. Consequência do quê? Consequência de algo que não foi resolvido. Consequência de situações na nossa vida que não foram ajeitadas, que não foram arrumadas. Situações que, desordenadas, geram este sentimento de tristeza. Por isso é necessário que cada um de nós tenhamos o cuidado, o zelo de nos conhecer profundamente e percebermos aquilo que nos causa este sentimento desolador. E identificando, nós vamos nos confrontando e retirando do nosso interior toda esta melancolia que não nos leva a viver a plenitude da presença do Espírito em nós. É igual uma cebola. Já partiram a cebola? Claro que já, né? Você, dona de casa, você que faz comida, você que lida todos os dias com os instrumentos culinários, você sabe que a cebola é formada por camadas. Então, na nossa vida também é assim. Desde que nascemos até o presente momento, nós vamos nos deparando com situações que vão nos frustrando, que vão nos magoando, que vão nos ferindo. Se nós não resolvemos tais situações, nós vamos colocando como se fossem capas de cebola. Cada situação não resolvida é uma capa que nós colocamos no nosso envolto. Então, é necessário começar a descapar, a desencapar esse nosso ser para percebermos qual a raiz da nossa tristeza. Qual a raiz desse sentimento que não nos permite ser felizes. Porque a felicidade é a nossa essência. Nós nascemos para a felicidade. Nós encontramos na palavra de Deus várias citações que nos lembram que é para a felicidade que nós nascemos. Jesus Cristo mesmo falou que a minha alegria seja a vossa alegria e que esta alegria seja perene. Ora, se o Cristo, Ele nos insere nessa dinâmica da alegria divina, por que nós vamos ficar alheios a isso? O próprio Senhor, Ele foi aquele que devolveu a alegria à vida das pessoas. Quando chegou lá, em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando a morte de quem? De Lázaro.
Jesus se compadeceu, Jesus chorou, Jesus sentiu, Jesus ficou triste. Mas Jesus, ele fez Lázaro voltar à vida. Vem para fora, Lázaro. E é isso que ele quer fazer conosco hoje. Ele quer nos chamar para fora, ele quer nos chamar à vida, ele quer nos devolver o direito de viver. Não percamos a chance de perceber que todos os dias nós temos a oportunidade de fazer diferente o nosso viver, o nosso cotidiano. Não vamos nos prender às percas que estão à nossa volta. Elas servem para que nós possamos amadurecer e nos lançar a uma projeção de felicidade. Assim como no Evangelho de hoje foi citado, a mulher que espera para dar à luz se angustia porque está chegando a sua hora e ela sofrerá a dor do parto, porém esta dor do parto se transformará na alegria de ter o filho em seus braços. Nós necessitamos focar nossa atenção no posterior ao sofrimento, seja ele qual for. Seja a perca de um ente querido, seja a perca da saúde, seja a perca de um emprego, seja, enfim, N percas. Por quê? Porque em cada vez que nós perdemos alguma coisa, nós ganhamos outra. Podemos não ter aquilo que queremos, mas temos aquilo que precisamos. E é difícil compreender isso porque nós pensamos ainda como seres humanos. Ou seja, nós estamos ainda na nossa condição humana que nos introduz numa realidade altamente consumista. Nós somos descartáveis, nós compramos, utilizamos, jogando fora, ou seja, nos preenchemos de prazeres. Mas a lógica de Deus não passa por aí. A lógica de Deus é a essência pura e imaculada do ser humano como um todo, que nos valorizamos com aquilo que somos e não somente com aquilo que possuímos. O que somos é a nossa identidade. Portanto, erguer a nossa autoestima, valorizar o nosso interior, começar a identificar os pontos positivos da nossa vida, nos faz transformar as tristezas em alegrias. Essa receitinha, ela vale para todos os dias. Não é que hoje vamos dormir tristes e amanhã ser alegres. Não. Nós não vamos conseguir desencapar a cebola de um dia para a noite. Não, ou da noite para o dia, como é o nosso caso. Esse processo é um processo contínuo. Nós vamos desencapando as tristezas mais recentes, aquilo que sofremos mais recentemente, aqueles embates que as lembranças estão muito claras, para depois chegarmos as essências da nossa vida e perceber quais foram aquelas marcas que de fato nos feriram. Somente quando conseguirmos dar nome a elas e identificarmos quais são essas marcas que nos fazem ainda sofrer, aí sim seremos capazes de transformar a nossa tristeza em alegria, dando vazão ao Espírito Santo de Deus que vem guiar, que vem iluminar, que vem conduzir, que vem transformar. Meu irmão, minha irmã, o Papa Francisco já nos fala, na igreja não há lugar para cristão triste. Nós somos cristãos e o sinônimo de ser cristão é a alegria. Nós que conhecemos Jesus Cristo, que temos contato com a palavra, que comungamos o seu corpo e o seu sangue, que temos essa intimidade de amor com Ele, nós experimentamos a profundidade da alegria do Cristo. Essa alegria transformadora, essa alegria restauradora, essa alegria que nos faz ressuscitar a cada instante diante das situações crivas da vida. Não percamos a esperança. Somente quando perdemos a esperança, nos tornamos incapazes de sermos agentes transformadores. Somente quando perdemos a esperança é que deixamos de observar o novo que está nascendo à nossa volta. Não foquemos o nosso olhar naquilo que perdemos, mas foquemos a nossa fé, a nossa atenção naquilo que ainda possuímos, naquilo que ainda temos, porque é naquilo que possuímos que nós devemos nos agarrar.
E segurando nisso, nós transformaremos as nossas tristezas em alegrias, porque a nossa alegria vem do Senhor.